Fala pessoal, tudo bem? Mais um I Know Cast com vocês para a odontologia. Eu, Silvio Scalia e minha amiga Amanda Vóbido. Mandinha, quem tá hoje com a gente e qual é o tema? Hoje temos aqui um professor especial, né? Especial por E quê? especial pelo tema também. Não, mas Vai e com esse calma. negócio tá muito assim especial? Qual que é Ué, o professor especialidade? quer... O Igor já falou que ele é um gatão, é mesmo? Não, o Igor é chuchu. Esse Não. aqui não é chuchu. Então, mas o Igor falou que esse convidado é um gatão. É verdade, Amanda? Vamos acabar com o mistério? Sim, vamos, né? Temos aqui com a gente o professor Bruno Reis. E aí, pessoal? Bruno Reis, pra quem não vê, ele é bonito mesmo. Se for só um podcast, só um áudio aí, cara, o cara é diferenciado. Acesse o YouTube, né? Acesse o YouTube aí, assiste o videocast que você vai ver o que é diferencial. Videocast. Hoje a gente está aqui com o professor Bruno Reis para falar sobre uma coisa que ele é referência na área. Expert dos experts dos experts. Resina composta. Este é o nosso tema de hoje. Esse tema é bom, hein? O mais autoridade do momento. Nós estamos em 2021, provavelmente em 2050, você está escutando esse áudio, ele ainda continua autoridade no tema, porque ele é incansável. Vou botar um velhinho, hein? Valeu, cara. Vai ter cabelo Bom tá preto aqui. mais na cabeça, Não, não vou. mas- Diz que a minha filha só vai me conhecer de cabelo branco, né? Ela não vai lembrar quando eu tinha cabelo preto ainda. Então, tá tudo certo. Cara, Mandinha, o que nós vamos falar, o que nós vamos perguntar pro Bruninho aí, para que ele dê uma aula aí para quem estiver escutando sobre resinas compostas. Resina é um tema complexo, né? Não vou dizer que é complexo, mas tem muita coisa para falar de Nossa resina. senhora, é um universo, né? É, É o maior pagador de conta do consultório. exatamente. Olha, Esse já é, começou batendo, você viu, né? Já É. começou dando no meio do carro. E eu acho que quem tá escutando e quem tá nos vendo, talvez não queira saber da técnica, do Exato. qual que é a matriz orgânica que tá na resina tal. Acho que não é bem isso o caminho. Certo. Então, eu queria começar com uma pergunta que eu acho que é importante para a maioria de das pessoas que estão nos A escutando. Mandinha só vem com pergunta no peito, viu? É tipo pé no peito. É, isso aí. Não tem script isso aqui não, viu, pessoal? Ninguém me Não, passou a pergunta gente- antes. Não, senão não tem graça. Aí não tem a Não. emoção do momento. Não tem emoção, é isso aí. A gente vê hoje, assim, eu vejo que tem muitos nomes que são de respeito, falando sobre resina composta, sobre facetas de resina. Mas a gente também vê que tem muitos profissionais que não têm tanta qualidade, não entregam tanta qualidade no serviço, mas que teoricamente vendem o mesmo produto. Perfeito. Então, eu queria saber isso. Como se diferenciar fazendo o mesmo procedimento? Cara, é uma loucura isso que você falou, né, Amanda? É o mesmo material. Talvez seja até a mesma marca comercial. Talvez seja até a mesma cadeira que ele atende, o mesmo fotopolimerizador. Talvez ele tenha formado na mesma faculdade. Nossa, que foda. Só que um está entregando um resultado e o outro está entregando outro resultado completamente diferente. E isso é incrível, cara. Você sabe que eu tenho um slide na minha aula, que é um slide que eu fiz esse desenho, sabe? Tipo, o que você precisa dominar para ser nível A em resina composta, para ser o faixa preta em resina composta. E é engraçado, né? Porque quando eu me formei, eu me lembro muito bem disso. O pessoal falava, e aí, eu pedi emprego nos lugares, né? O pessoal falava, o que você faz? Eu falava, faço dentística, cara. Tipo, faço dentística, pô, claro. Recém-formado faz o quê? Faz dentística, cara. Massa. Mas assim, o que você faz na dentística? Faço resina, cara. Faço mundo resina, faz. todo mundo faz. Ou seja, como que um procedimento que você aprende durante a faculdade ainda, que todo mundo aprende, que é a porta de entrada para a parte restauradora, você começa por ali, né? Não é verdade? Os resultados são tão diferentes, né? E aí eu criei esse slide. Na minha aula eu tenho esse slide. Esse slide legal, que eu coloquei um carinha de kimono no fundo, com a faixa preta na mão, assim, né? Com a faixa preta na mão, assim, né? Amarrando a faixa. E escrevi como se tornar uma faixa preta em resina. E aí eu separei em grupos de conhecimento. E coloquei assim, Massa. como grupo, e até no meu livro eu trago também eu fiz esse slide, eu fiz dele uma parte do livro. Eu trouxe como grupo, tipo, o básico. Você não pode nem se aventurar se você não domina isso. Você não se aventura a fazer resina se você não domina adesão. Você não se aventura a fazer resina se você não domina remoção de tecido cariado, remoção de restauração, remoção seletiva de cárie, mecanismos de proteção pulpar. Cara, você não tem que tocar na dentina se você não domina isso. Legal. Você não tem que... Ah, Bruno, mas na faculdade eu aprendi. Cara, aprofunda primeiro. Estuda para você não fazer cagada. Legal. Por quê? Existe muito paciente
que restaurações pequenas de resina composta viram coroas totais, viram onleys, viram tratamentos endodônticos, por falta de conhecimento técnico do profissional que saiu da faculdade e achou que ele fazia só dentística, eu faço dentística, eu vou lá para o mercado de trabalho. Então, assim, ó, eu não me aventuro a fazer implante, eu não me aventuro a... Mas eu podia fazer. Na faculdade eu tive princípios de implante. Princípios. Não Isso me é aventuro a fazer. profissional. Eu não me aventuro a fazer um molar, fazer uma endo de molar complexa. Porque, cara, mas na faculdade eu fiz. Cara, eu fiz, mas eu não sou ainda bom o suficiente para colocar uma broca no dente de alguém. Então, a resina composta existe uma parte básica, que você não tem que tocar no dente de ninguém se você não domina ela. E eu te digo que ela começa em coisas que parecem tão simples, que é isolamento, que é controle de umidade, que é adesão, tipo de adesivo, como fazer adesão sem deixar o seu paciente com dor, porque fazer adesão efetiva e sem gerar sensibilidade pós-operatória, que é você dominar princípios básicos de fotoativação. E aí você entrou e fala assim, não, tudo bem, a partir de agora eu posso fazer resina composta. Eu vejo que as pessoas estão extremamente preocupadas em esculpir bem, mas esculpir bem é a ponta da história. Legal. Esculpir bem, sabe aquela foto do Instagram que é linda? Você olha e fala, caramba, que caso incrível que essa pessoa fez. A gente nunca sabe quanto tempo durou, porque você pode fazer a melhor escultura do mundo e ter feito uma cagada em termos de remoção de tecido cariado. Que massa. Mas o final tá lindo. Cara, eu não quero saber se o final tá lindo. Eu quero saber como se diz, o que passou até chegar naquele ponto. Eu quero entender as etapas até chegar naquele ponto. Porque provavelmente o que faz uma restauração durar muito ou pouco não é o quando você consegue fazer uma escultura bonita. E sim o básico lá atrás que faz você se aventurar a encostar no dente de alguém. Depois que você domina isso, aí você vai para a parte que eu falo, agora você está apto para fazer a parte restauradora. Aí na parte restauradora você vai aprender a escolher uma boa resina, você vai aprender como que utiliza os instrumentos de dentista da melhor forma, qual espátula, em que posição para fazer a cúspide na inclinação correta. Você vai aprender sobre a anatomia e vai saber como reproduzir essa anatomia fazendo o mínimo necessário. Mínimo necessário é um negócio legal. Como assim, Bruno, mínimo necessário? Cara, se você colocar na ponta do lápis, talvez você vai descobrir que para você fazer todas as nuances, pigmentações, região ocre, região opaca, região translúcida, azul, cinza, e criar o máximo de detalhes possível, talvez economicamente não seja viável aquela restauração de resina que você fez. Então, existe um mínimo necessário para devolver função estética. E eu acho que toda vez que você passa desse ponto, você tem que começar a pensar em quanto você vai cobrar, porque você vai gastar muito tempo pelo preciosismo. Então, quando você vem dominando lá de baixo essas etapas, você se torna um profissional que é capaz de fazer resina composta de uma maneira muito mais efetiva do que um cara que não domina essa etapa, começando lá atrás, tendo a consciência que a escultura é o final da história. Né? Concorda, Amanda? Concordo. Você que é uma pessoa que tem a raiz na dentística, trabalhou com um dos caras mais geniais que eu conheço, que é Leandro Hilgert. Um cara que domina muito a adesão. Vocês falaram com ele aqui, não foi? Sim. Você que veio de uma escola, então, vamos falar assim, de ter convivido com o Leandro, que domina muito a adesão. Quantas vezes pessoas extremamente habilidosas fizeram restaurações que não duraram? Muitas vezes. Provavelmente o cara habilidoso, o cara que treina, ele é cuidadoso nas outras etapas, mas isso não é matemático. Você pode ter uma restauração média, que dura muito, e uma restauração linda que dura pouco. Quantas vezes a gente não escutou um paciente, né, que disse, mas eu já fiz essa restauração 3 vezes e essa restauração sempre cai. Cara, quando eu ouço isso, eu fico preocupado, porque se uma restauração minha cair, sério, cara, eu passo mal, eu infarto. Desculpa. Gente, restauração soltar, descolar, eu chamo isso de erro grotesco. No meu livro eu usei esse termo. É um erro grotesco, absurdo, que não pode acontecer, é uma restauração descolar. Porque isso significa que você não controlou bem a umidade, ou que você não preparou bem o substrato para poder receber a restauração, ou que você não domina nada de adesão. Então você não deveria estar fazendo uma restauração. Desculpa abrir meu coração desse jeito, mas Cara, é verdade. só uma pergunta que a Amanda fez, o cara deu uma aula. Então, a gente só tá começando, Amandinha. Bora pra próxima. Hoje tem Que mais. hoje o bicho vai pegar. Você falou aí bastante de, minha resina não dura. Quanto tempo que é para uma resina durar? Boa, fantástica. Você sabe que quando eu me formei, meus professores falavam, uma restauração de resina vai durar 7 anos. Sério isso, real. Tinha um número. Real, tinha um número. 7 E anos. tinha base isso? Ou era achismo? Não, era meio... Depois ela vai precisar de algum tipo de reparo, ela vai precisar de algum tipo de Entendi. intervenção. Não significa que ela soltava, descolava ou quebrava, mas significa que ela precisaria de algum tipo de manutenção depois de 7 anos. Entendi.
O tempo me mostrou o seguinte e me levou a estudar sobre longevidade de resina composta, né? No meu caso, dei muito polimento. E entendi que o comportamento da resina composta é absurdamente diferente, dependendo de vários fatores que você domina nesse processo. Eu acho que o fator de longevidade, Amanda, eu enxergo basicamente 3 fatores de longevidade. O procedimento adesivo, a fotoativação e o acabamento e polimento. Por quê? Por que os 3, né? Por que isso? Porque os fatores de falha que os artigos trazem é descolamento ou manchamento de margem. Provavelmente advém de protocolos adesivos. Alteração de cor, que está muito relacionado a acabamento e polimento. Fratura, que está muito relacionado à fotoativação. Então eu consigo olhar assim esse cenário e falar, cara, acho que provavelmente as coisas que mais falham, que os artigos trazem assim, é a restauração quebrar, descolar, manchar, pigmentar ou alterar a cor. E isso está relacionado à adesão, fotoativação e acabamento polimento. Então, quanto tempo vai durar uma resina é aquela resposta que eu odeio, depende. Depende. Aquela resposta A que não gente responde nada. Odeio, não responde nada. Quando eu falo depende, eu me sinto inútil. Sério, eu me sinto inútil. Quando alguém me pergunta uma coisa, eu falo depende. Eu falo, cara, depende. Mas é real, né, Bruno? Mas depende. Infelizmente, Real, agora a resposta é depende. Mas vamos pegar assim, ó, Bruno, eu vou mudar a minha pergunta agora. Mudou o entrevistador. Obrigado, Bruno, Amanda. Vambora. Vamos deixar o Quanto Bruno tempo uma restauração bem feita poderia se manter na boca? Aí eu vou ter que ir para a literatura. Paulo Rodolfo. Paulo Rodolfo, que passou por aqui, né? aí. Sim, deu uma entrevista pra gente fantástica. Sem Corre lá. estar com o melhor fotoativador, sem ter os adesivos mais tecnológicos que a gente tem hoje, sem ter as resinas de altíssimo padrão como a gente tem hoje, mostrou uma longevidade considerável em restaurações em dentes posteriores, como a resina, que era Herculite Classic, ou era... Qual que era a outra que ele utilizou? Herculite Classic e... Não sei se é Carisma, mas enfim, microhíbridas convencionais, e que mostram uma taxa de sucesso das resinas compostas que podem chegar a 27, 25, 30 Caraca, anos. velho. Isso significa que ela está igualzinho quando você fez? Não. Mas significa que ela é capaz de exercer função e que não há nenhum tipo de patologia associada. Então, isso pode Massa. ser considerado sucesso. Total. Ah, não, eu considero insucesso a pigmentação marginal. Fala, então tudo bem, talvez teria uma longevidade menor. Mas vai, se não tem patologia associada, se tem adaptação e se está mastigando, Tá valendo. tá valendo. Eu quero só isso? Não, eu quero muito mais do que isso. Mas isso é o mínimo suficiente para essa restauração poder permanecer em boca. Então eu te diria que é possível durar 30 anos. Olha isso. Muito legal. Com tecnologia de quase 30 anos atrás. Sabe o que é o mais louco? Fui dar uma aula em Passo Fundo, um evento organizado pela professora Simone Alberton. Simone Alberton, autora de livro, uma clínica fantástica, professora de altíssimo nível. Organizou um evento e falou para mim, Bruno, eu queria que você viesse aqui no meu evento da aula. A gente fez uma amizade e ela me fez esse convite. Eu falei, poxa, eu tô dentro. Ela falou, qual é o tema da sua aula? Pensei, cara, vou falar de longevidade. Falei, Simone, vou falar de longevidade com resina composta. Coloca aí como obter longevidade. Vai ser o título da minha palestra. Ela falou, fechado. Cheguei para dar minha aula. Quem estava sentado na primeira cadeira? Paulo Rodolfo. Quando eu cheguei, Paulo Rodolfo estava sentado na primeira fila. Eu fui lá nele, dei um abraço nele. Falei, Paulo Rodolfo, eu tô constrangido com a sua presença. Porque a primeira vez que você fez uma restauração, tem quase a minha idade. Ele falou assim, preocupa não, tem mais que a sua idade. Porque a primeira vez que eu fiz tem 40 anos, você não tem 40? Eu falei, pô, é verdade, cara. Eu falei, não, mas assim, quer dizer que como é que eu vou falar de longevidade para você, que é o cara que tem o artigo publicado de acompanhamento clínico mais longo da literatura? Que top. Eu tô, cara, não sei o que eu vou falar, eu tô travado aqui agora. Ele olhou pra mim e falou assim, Bruno, e sabe por que eu estou aqui? E é assim, cara, quem conhece Paulo Rodolfo sabe a elegância dele, Ele né? é um fofinho. Sabe a elegância, Paulo né? Rodolfo, faz coração pra ele. Ai, Ó, tem que fazer faz Paulo. coração. Paulo Rodolfo, você é foda. Que isso. Paulo Rodolfo falou assim, sabe por que eu tô aqui? Porque eu fiz coisas no passado que deram muito certo, mas eu vejo que sempre tem aonde melhorar. Então eu tô aqui para ver o que vocês têm estudado, o que tem de novo, para o que eu já fazia bem ser melhor ainda. Que ensinamento. Cara, quando ele falou aquilo, ele me acalmou meu coração, cara. E você deu a aula E eu dei a aula sossegado. em paz. Sabe qual que é a frase que não quer evoluir?
eu faço assim no meu consultório há 20 anos e dá certo. Cara, desculpa, essa Cara. frase de você que não quer evoluir, você não quer andar para frente. Você não está vendo que você sempre pode melhorar um pouco. Porque se fosse assim, para que você criou então o avião de turbina? Não ficou só Supersônico. na hélice? Os dois levavam ao mesmo lugar, não era? Por que se criou a direção elétrica, se direção hidráulica já era macio? Exatamente. Por que se criou? Quantas coisas no mundo deixariam de ser criadas se a pessoa que criou tivesse pensado: já tá bom, deixa assim mesmo, já tá funcionando. Eu fiz lá atrás e continua dando certo. Não ia ter aprimoramento no mundo, cara. Entra naquela situação, né? Quem é o melhor, o profissional com experiência ou o atualizado? Cara, o experiente, ele é o cara top. E ele é melhor ainda se ele tiver atualizado, né? Perfeito, cara. As duas coisas têm que andar junto, né? Simples assim. É isso aí. Respondi sua pergunta, mano. Respondeu. Muito obrigada. Mas agora tem o outro. Só aula. só pergunta aula. brava. Pessoal, E não eu- adianta olhar no script, não, cara. Esse que tá na podcast se cabeça encerra aqui. dela. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Mandinha só vai no gogó. Se Ela não é for pra foda. ser assim, a gente nem faz É podcast. isso aí. É verdade, é verdade. Primeira vez que a Amanda me cumprimenta no podcast, cara. Tô feliz, cara. Não, cara, hoje eu tô vendo que a relação de vocês, assim, ao longo do dia tá melhorando. Tá né? melhorando, cara. Eu tô dando moral pra ela, né? Apesar dela não Aos importar. pouquinhos eu deixo o Silvinho falar, a gente vai melhorando a relação. Mas você falou aí que então eu posso dizer pro meu paciente que a resina pode durar até 30 anos. Pode. Só que a maioria dos dentistas não vê isso, não. É. Pelo menos é isso que eu percebo das pessoas que conversam comigo. Faz ali a faceta mancha. A margem está pigmentando. Polimento não está durando. O paciente está reclamando. O que esse dentista está fazendo de errado? Cara, é difícil a gente listar todos os fatores aqui, né? Mas eu entendo que o desempenho, o principal fator de longevidade, na minha opinião, assim, apesar dos três que eu citei, existe um fator que junta os três, traz eles junto aqui e fala: vem pra cá vocês três que eu vou ensinar vocês, que vocês são tudo mirim. Que é a manutenção. Não é? Porque olha só, o cara quando faz manutenção, ele vai pegar a resina que ele não fotoativou da melhor maneira e que era fator de longevidade, mas ele vai manter ela mais vezes polindo. Vai dar um trampo do caralho, desculpa, mas dá muito trampo. O cara ficar direto repolindo aquilo ali, não compensa, ele deveria ter feito certo. Mas ele consegue aumentar a vida daquela resina desse jeito. Então, quando você traz o paciente para dentro do seu consultório, você acompanha ele, e aí você precisa de sistematizar sessões de manutenção. Você ter periodicidade de manutenção bem definidas. Eu tenho uma sugestão, se eu puder dar essa sugestão agora, abrindo um parêntese, Fica à vontade. eu falo para meus pacientes que eles são promovidos. Como assim são promovidos? Terminei um caso de resina de canino a canino, por exemplo. A primeira vez que eu marco esse paciente, depois que está pronto, prontinho, 100%, polido, proximal bem acabado, tudo 100%. O paciente está de alta. Eu marco ele a primeira vez com 21 dias. Com 21 dias, 3 semanas depois, ele vem. Sabe o que eu vou ver com 21 dias, Amanda? Se esse cara consegue higienizar. Porque ele não tinha resina no dente. Ele não tinha uma interface. Ele nunca escovou em cima de resina e uma interface com dente. Então, eu vou verificar se esse cara está higienizando bem. Eu vou conferir como está a oclusão dele, porque, de repente, eu devolvi guia. O músculo dele ainda está se acostumando com aquela nova posição. Talvez a guia dele está um pouquinho alterada em relação ao ajuste final que eu fiz. Então, confiro higienização e guia. Aí, beleza. Aí eu falo para ele: cara, tudo ok, você está higienizando legal, e as suas guias eu já conferi ou ajustei novamente. Você vai voltar daqui a 3 meses. Aí ele volta daí a 3 meses. Geralmente com 21 dias está tudo bem ok. Aí quando volta com 3 meses, começa a separar o joio do trigo ali, sabe? Esse paciente volta depois de 3 meses, e aí eu começo a identificar quem é o paciente que não conseguiu se manter motivado, higienizando bem, como ele veio com 21 dias. Aí eu falo: cara, tá vendo aqui, ó, tá acumulando uma matéria, tá vendo essa massinha branca, chama matéria alba, é uma placa de bactéria. Conversa com ele, sabe? Então, você tá passando fio dental errado, vamos revisar? Aí eu educo ele novamente. Aí eu falo: bom, como você veio para essa sessão e a gente teve sinais de má higienização ou sinais de acúmulo de placa em alguma região que talvez não estava tão bem polida, ou essa resina está envelhecendo rápido e estava bem polida, mas eu observei que algumas regiões acumularam placa, ou seja, o envelhecimento precoce dela existe. Aí eu falo para o meu paciente: cara, você não foi promovido para o paciente que vem uma vez a cada 6 meses. Você é o paciente há 3 meses. Aí ele vem depois de 3 meses de novo. Aí quando ele volta, eu olho e falo: olha que beleza. Cara, você está higienizando bem, fio dental, está tudo ok. E aqueles sinais de envelhecimento precoce, que a gente identificou que era a sua dieta, por exemplo, foram controlados.
Então você veio com 3 meses e eu não tenho nada para fazer na sua boca. O que isso significa? Você foi promovido. Você é o paciente de 6 meses. Sensacional. Aí ele virou o paciente de 6 meses, e aí depois ele vem de 6 em 6. Dificilmente ele vai virar o paciente de 9 meses, dificilmente. Mas quando ele vem de 6, eu falo para ele, eu consigo identificar muito rapidamente que existe alguma coisa envelhecendo e controlar isso antes dele piorar. Porque o que eu não quero? Eu não quero intervir passando algum tipo de abrasivo. Eu quero só repolir, eu só quero devolver brilho. Eu não quero ter que vir nas etapas iniciais de polimento. Eu não quero ter que passar um disco abrasivo. Ponta diamantada, eu não quero nem olhar para o lado dela. Eu não quero nem a multilaminada. Eu quero devolver brilho. Se eu mantiver meu paciente sempre vindo só para devolução de brilho, é uma situação muito linda. Porque esse paciente, aquela resina está durando na boca dele. Hoje o Igor veio aqui hoje, né? Fiz resina no Igor, né? E ele falou, cara, o meu tem 18 meses, não dei manutenção e tá tudo ok. Eu falei, cara, que bom. Sinal que a gente fez tudo certo, mas sinal que você também higieniza bem e não tem nenhum tipo de hábito deletério para sua resina. Tá fazendo a parte dele. O que é hábito deletério? Escovação, tipo de escova, tipo de pasta de dente, dieta. O que envelhece dente, envelhece resina. A manutenção do paciente tem que ser individualizada. Individualizada significa individualizada para o que eu fiz na boca dele, para a resina que eu utilizei, para o fotoativador que eu utilizei, para a maneira como eu fiz, e individualizada para o perfil dele, que é diferente. Quando fala individualizada, fica parecendo que, assim, que é pessoal para o paciente. Sim, É um pouco pessoal para o dentista também. Porque o dentista, às vezes, cometeu algum erro durante o procedimento e está tentando reparar. Então, é individualizada para a maneira que foi feita. Porque é claro que existem situações críticas. É claro que, às vezes, naquele momento que estava indo tudo bem, entrou uma saliva quando você não queria e a restauração não atingiu o máximo que ela poderia atingir. Cara, não tem problema. Eu preciso manter esse paciente agora no meu consultório para conseguir acompanhar e tirar o melhor daquela situação e saber quando intervir. Talvez seja imediato, talvez dê para acompanhar. Show. E eu acho que, nossa, Bruno, eu achei esse insight sensacional. Porque a gente fala muito, né, que resina depende do profissional que está fazendo, do material que está utilizando, mas depende do paciente. E aí você passa a controlar o fator paciente. Você não controla, mas pelo menos você consegue auxiliar nesse processo. E ele entende assim. Eu falo, cara, é tipo é uma promoção. Você não pode ser o paciente. Vou dar um exemplo clássico. Meu sogro. Meu sogro veio aqui na Visagem, a gente fez as restaurações dele. E ele tinha perda de dimensão vertical, por desgaste, por perda de esmalte, devido a lesões não cariosas múltiplas nos dentes anteriores e posteriores. Então, nós fizemos todos os dentes em resina composta. E aí, beleza. Acontece que tudo que levava ele até a perda de esmalte não foi controlado. Ele tem uma gastrite que continua presente, que ele tenta controlar, mas que nem sempre funciona, tem períodos piores, períodos melhores. Os hábitos de escovação dele, por mais que a gente tenta melhorar, ele ainda está treinando para ter hábitos menos deletérios para a resina dele. Então, ele é o paciente que não foi promovido. Eu falo assim, ó, meu sogro, você não foi promovido, você está no paciente que ainda tem que vir mais vezes para a gente não deixar ela envelhecer. Porque depois que ela envelheceu, precisar de intervir, começou a ser remendo, reparo. Vocês conhecem o José Roberto Moura, né? José Roberto Moura. José Roberto Moura tem uma experiência gigante com resina. É um cara que trabalha com microscopia há mais de 30 anos. Caraca. Nossa, tá aí um cara para vocês trazerem no podcast. Ó, fantástico, Boa, Zé. Talvez a gente até tenha entrevistado ele. É, nesse momento, né? É, provavelmente. O Zé Roberto Moura, conversando com ele um dia, e ele falou, Bruno, eu percebo que as minhas resinas, quanto mais eu preciso intervir, mais ela diminui o tempo de perda de brilho. Tipo assim, ó, se eu precisei desgastar a última camada, e antes ela estava perdendo brilho uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 9 meses, ela vai reduzir para 5 meses, para 3 meses, para 2 meses. Então, quanto menos eu toco, melhor. Sabe aquela vontade do dentista de, não, vim aqui, vou repolir, eu quero deixar perfeito. Não, não, não. Precisa repolir. Se não precisa, deixa quieto. Vamos intervir quando precisa. Legal, cara. E já que a gente está, então, com o representante da manutenção e do polimento de resina aqui. Aí, a principal autoridade hoje na No odontologia, né? assunto. Porque eu também conheço vários dentistas que dizem que a resina deles não mantém o polimento. E é o dentista que está controlando a adesão, que está polimerizando com os melhores aparelhos. O que esse dentista pode fazer de diferente para tentar ter uma manutenção melhor, ter um polimento melhor, uma manutenção desse polimento? Legal. Sabe que com muita frequência, eu bato muito na questão da fotoativação, né?
Daí é muito frequente, Amanda, as pessoas mandarem assim. Bruno, eu tenho sei lá, vamos pegar um exemplo de bom fotopolimerizador, o Valo, por exemplo. Eu tenho o Valo e a minha resina, mesmo assim, continua com um desempenho aquém do que eu quero. Tipo, ela perde brilho, ela pigmenta, ela mancha. Então, existe técnica de fotoativação, né? É meio insano pensar isso. Mas técnica de fotoativação é um negócio sério. Às vezes o cara tem o melhor aparelho, mas não dirige bem ele, né? Top. Tipo, tem uma Ferrari, mas sou mó roda dura. Tipo isso, sabe? Então, assim, eu entendo que muitas vezes a pessoa fez o investimento correto, mas ela ainda não está tirando o melhor nem do material, nem do resultado dela, porque ela ainda não está com o melhor uso. E aí entra na sua primeira pergunta, né? Duas pessoas com o mesmo material. Os dois têm um bom fotoativador, os dois têm uma boa resina, os dois... Mas o uso ainda é diferente. Você já conversou com alguém, Amanda? E aí essa pessoa assim, eu faço assim, sempre dá certo. Aí você falou, eu faço assim, sempre dá errado. Existe alguma coisa ali no detalhe técnico que modifica o resultado das pessoas? Tem uma pecinha, Não, né? e às vezes é um detalhe que passava despercebido, que é a ignorância santa. Você não sabia, às vezes, que você não podia inclinar. E aí passava, né? Então eu vejo que isso dá um resultado diferente. Técnica de fotoativação é o primeiro item, então, que eu queria colocar aqui como resultado estético, tá? Vou colocar assim, não vou entrar na adesão, que a adesão já ficou lá para baixo, eu já fiz, tá boa já. Então, eu acho que a fotoativação é um resultado importante. Segundo ponto é a escolha da resina composta. Né? A fotoativação é mais importante do que a resina correta. Isso é um ranking, tá? Isso é um ranking agora. Tipo assim, o que você quer na sua boca? A pior resina do mercado. Eu queria falar o nome dela, cara, mas não vou fazer isso. Cara, aqui a gente tá quebrando essas coisas. Viu? Não, Aqui a mas eu não tô gente querendo ser processado, não. pode falar, cara. Fica à A vontade. pior resina do mercado, bem polimerizada, ou a melhor resina do mercado, mal polimerizada? O que você quer na sua boca, Silvinho? Cara, a pior, mais... Bem polimerizada, acredite nisso. O cara pode usar uma resina meia boca e polimerizar bem, e ele vai estar com uma resina melhor do que a melhor resina mal polimerizada. Nós estamos incentivando as pessoas a usar resina ruim? Não, cara, não estou fazendo isso. Não é isso que pega. Você está mostrando que a técnica é mais importante. Que fotoativação é mais importante que a escolha de resina. Agora, imagina fotoativação boa com resina boa. Puta. Aí, ó, resultado é só pra cima. Aí brilhou, aí o foguete, cara. O cara subiu na carreira. Então, fotoativação, escolha da resina composta. Escolhi a resina composta correta, me permita alguns parâmetros aqui rapidamente. Escolha resina que tenha alguma quantidade de sílica. Sílica é uma partícula importante para a resina composta. Muito se fala hoje em zircônia. A zircônia não é a partícula mais importante para uma resina composta. Ela não, se a resina tiver só sílica, é ruim. Ela precisa ter sílica também. Mas sílica é uma partícula importante. Massa. Isso inclui o quartzo, que tem uma composição muito semelhante à sílica. Não é, não, tem que ter zircônia. Não tem que ter zircônia. A zircônia é legal, mas tem que ter sílica. Segunda coisa, procure fabricantes que têm know-how. Gente, cuidado com o aventureiro. Cara, eu não gosto do aventureiro. Cara. Sabe, tipo, não é o seu know-how, cara. Tipo, o cara joga bola, ele é atacante, cara. Bota ele na zaga. Por mais que ele é um ótimo atacante, não é o core dele ser zagueiro. É isso aí. Do mesmo jeito que pegou um puta zagueiro, jogou de atacante, cara, virou trombador, entendeu? Não é, Silvinho? Silvinho que joga bola sabe, né? Eu não jogo bola, não sei, cara. É isso aí, Eu sempre fui o último a ser escolhido, cara. A analogia é perfeita. Então, cara, sabe aquilo que é o seu know-how? Que você já fez várias e várias vezes? Isso é diferente, cara, é diferente. Você sai na frente, né, cara? Então, escolher empresas que tenham know-how. Know-how naquilo, fazer resina. Tem empresa odontológica que tem know-how em fazer clareador. E tá tudo certo, cara. Você não precisa fazer resina. Você não precisa ser a empresa que faz tudo. E tem empresa que é ótima em fazer produtos para polimento. E você não precisa necessariamente fazer o melhor clareador. Porque você não tem a experiência necessária com todos os fatores e todo o conhecimento para fazer o melhor produto. Então, escolhi empresas que têm know-how. Escolher uma resina composta que tenha alta quantidade de partícula nano. Isso tem uma dicotomia aí, sabe? Que é alta quantidade de partícula nano, mas a partícula nano está mal silanizada. Ou seja, o cara botou a partícula certa, mas não preparou a superfície dela para estar colada na matriz orgânica. Adiantou ter alta quantidade de partícula nano? Não adiantou. Só que muitas vezes o fabricante que não tem experiência, fazendo agora unindo os dois mundos, né? Ele está colocando uma partícula nano que ele comprou de alguém, de um determinado fornecedor, colocou um tanto de partícula nano lá, mas, cara, não é o cara que sabe ligar a partícula à matriz da maneira correta. Então, know-how e uma alta quantidade de partícula nano. Grupo nanohíbrida de alta quantidade de nano.
Eu acho que é outro fator importante. Quando ele escolheu esses 3 caminhos aí, ele tem uma grande chance de ter bom resultado. Aonde que ele não pode errar agora? Ele não pode errar no polimento. Cara, se ele errou no polimento aliás, eu tenho tentado mudar esse termo. Eu acho que finalização é um nome melhor. Porque finalização significa como você distribuiu a última camada. Significa como você fez aquela última camada da resina. Qual é o primeiro instrumento que você encostou na resina polimerizada. Porque tudo isso influencia na vida útil, na longevidade da resina. Você já viu cortar mármore, Silvinho? Já, cara. Já viu cortar mármore? Já. Legal. Quando o cara vai cortar mármore, ele corta seco? Não, com a aguinha lá. Por quê, cara? Toda hora. Por quê? Cara, que imagino que seja mais fácil. Porque trinca, cara. Se é a seco, a energia que está sendo gerada ali e o calor vai trincando, gera microtrincas. E depois o cara vai carregar o mármore, ele pode partir. Às vezes ele não quebrou na hora. Resina composta é um material que também tem características frágeis. Tem características friáveis. Como a cerâmica, não. Ela tem uma parte plástica, mas ela também tem um comportamento que se aproxima do frágil. Na USP São Paulo, quando eu fiz doutorado, eu cheguei muito com o conceito que a resina era plástica. E eu apanhei um pouco disso lá. Os caras falaram, não, é plástica. Só que ela tem um comportamento que caminha mais pro lado do friável do que do plástico. Porque depois de polimerizada, ela atinge uma certa friabilidade. Então, quando você vai fazer polimento, existe uma série de cuidados que impedem uma resina de gerar uma microtrinca. Essas microtrincas, que são geradas durante a finalização, durante o acabamento, durante o polimento, é o principal fator responsável pela perda de brilho, pela pigmentação, pela perda de partículas, pelo lascamento precoce da resina composta. Fadiga é provavelmente a coisa mais interessante que a gente achou quando começou a estudar polimento de resina. Olha que massa. Que aula, hein, Amanda? Que aula. Se alguém achou que a gente não entregava conteúdo aqui, agora já... Fala com a gente, iKnowCast. O iKnowCast é do Spotify, né, cara? Spotify e todas as YouTube. ferramentas de podcast. Que massa, hein, cara? Que massa. Show de bola, Mandinha. Só pergunta braba, hein? Amanda, cara, eu eu fiz tô a lista, preocupado. né? Eu tô preocupado que já tem alguns convidados mandando mensagem que não quer vir. O cara fala, não, é a Amanda? Fala, cara. Fala, não, cara, me passa aí o que vocês vão perguntar. Aí sabe o que ela faz? Ela passa um script nada a ver, velho. Aí chega que ela fala que mudou. Fala, cara, tivemos teve que uma alterar, mudança e tal. Lembrei outra pergunta. De repente Mas veio tem algo que ser pela que... emoção do É momento. isso aí, É cara. isso que o pessoal em casa E quer ouvir. Você tá certa, Mandinha. O roteiro, Isso aí. marcadinho certinho. E aí Não, chega roteiro não é com a gente. um cara fera desse e dá aula. Porque vai que o Bruno responde uma coisa que não é nem o que eu tô esperando. Né? Verdade. Aí eu mudo a pergunta, vou pra outro lugar, entendeu? E assim tem vai. outro podcast do Bruno aí que tá bombando, hein? É. Falando da história dele, que nem a Amanda sabia. Vai Eu bombar gostei, muito cara. ainda. Tinha coisa que eu não Gostei. sabia. Não, e tem coisas ocultas ainda que nós falaremos em próximos podcasts. Lá vem. Lá vem. Tenho até Estamos medo do que preparando vem. vários podcasts com o Bruno Eu que tenho medo que vem no vai oculto do explodir. Silvinho. Bruno, a gente pode voltar pra parte técnica agora? Por Silvio? Você gentileza, quer continuar Amanda, no- por gentileza. Ah, então tá bom. Tem um artigo seu, né, na coluna sua, do I Know Journal, no volume 1, número 1, na Mostra Cobo Não Pau. Foi a primeira edição, e você falou das multilaminadas e pontas diamantadas. Sim. E eu sei que tem muita gente batendo em você aí fora por causa Só que é... desse... Sério, pescoço. cara? Sério, velho? Tem muita gente... Cara, não, bobagem. Deixa Fala isso. Você quer falar sobre isso? Alguma coisa? eu quero falar, eu quero Eu falar. quero que ele se defenda. Quero que eu me Que defenda. ele defenda o porquê Sim, de... sim. Mandinha, o nome dessa coluna é Mostra a Cobra e não o Pau, né? O pessoal achou o nome da coluna estranho. Que nome estranho, não, mas as pessoas não entenderam a essência. Sim. Você já viu aquela frase, né? O cara mata a cobra e mostra o pau, né? Mata a cobra e mostra o pau. Essa é a frase original, mata a cobra e mostra o pau. Aqui em Minas Gerais, a gente fala muito isso. Lá em Patos de Minas, então, ixi, minha família Cara, inteira assim, fala isso aí. Talvez teve uma conotação pelo seu sindicato, quando você usou essa frase, que a galera ficou louca, né? Mas Cara, tudo bem, outra escuta. coisa, é outra coisa. Muito bem, mata a cobra e não... mata a cobra e mostra o pau, né? Cara, lá em Minas, aqui em Minas, lá em Patos de Minas, essa é a história do mentiroso, né? Porque imagina só, você tá lá numa fazenda, apareceu uma cobra lá no meio do mato. Aí alguém matou a cobra. Aí o cara chegou lá e falou assim, cara, matei uma cobra.
Aí você fala, sim, cadê? Aí você fala, tá aqui o pau. Você fala, não. Cadê a cobra? Falou, não, a cobra não, gente, aqui o pau. Não, você matou a cobra mesmo? Matei. Mas e cadê? Cadê ela? Cara, acabou, ninguém achou a cobra. A prova do negócio é a cobra morta. E ele mostra o pau. Ele mostra o pau, então nada a ver. Então, por isso que é uma brincadeira essa coluna, que é mostra a cobra morta e não o pau. O pau eu não quero saber, cara, eu quero saber da cobra. Mata a cobra e mostra ela morta. É isso aí. Então, essa é a brincadeira, né? Essa pequena analogia dessa coluna. Então, a gente queria provar coisas que nós recomendamos por meio da ciência. Tipo assim, olha, eu recomendo isso. E aí eu vou e justifico isso com artigos. Nessa coluna, como eu sabia que ia vir assim, né? O pessoal da ponta diamantada ia surtar. O pessoal da textura com ponta diamantada ia ficar louco. Ponta diamantada é o principal fator que leva ao aumento de rugosidade em superfície de resina. Por vários motivos. Uma vez que você passou a ponta diamantada, seja para fazer acabamento, seja na região cervical para tirar um degrau, seja para ajustar uma palatina, ou seja para fazer textura, você gera uma rugosidade naquela região que dá muito trabalho para polir depois. É possível polir? É, mas dá trabalho. Mesmo quando você pule, o fato de você passar um diamante, que é uma das estruturas de maior dureza do universo, tanto é que corta esmalte, corta mármore, corta qualquer coisa, cara, o diamante. Aí você pega uma matriz plástica de resina e vai e passa um diamante nela. Ou seja, fudeu, cara. Você gera microtrincas naquela matriz e isso está no trabalho do Ferracene, de 92. 92, cara. Isso não fui eu que inventei. Que mostra microtrincas na matriz da resina composta. Fruto do acabamento. Segundo, o diamante passa pela resina e a resina é um compósito. O que é um compósito? Formado de duas coisas diferentes. Ela tem matriz orgânica e tem carga. Quando o diamante se choca com a carga, ele arranca a carga. Ou a carga pressiona a matriz e trinca a matriz. Caraca, hein, velho? Ou enfraquece a ligação entre partícula e matriz. Ou seja, se você passa a ponta diamantada na resina, você fadiga aquela região a um ponto que, num curto espaço de tempo, a degradação da resina começa naquilo ali. Atire a primeira pedra aqui, eu me incluo nisso, quem nunca chamou um paciente para trás e a região de textura estava pigmentada. E a região cervical, que você tirou o degrau com a ponta diamantada e não conseguiu passar a borracha depois lá, estava pigmentada. Que a região palatina, você culpou o seu paciente por não escovar a palatina. Mas você fez o acabamento da região palatina com a ponta diamantada. E aí o polimento depois não ficou igual, ou ficou igual no primeiro momento, mas foi o início do envelhecimento da resina. Como eu comecei a citar isso e mostrar que a utilização de discos abrasivos de óxido de alumínio, que a utilização de instrumentos de carbeto de silício, que a utilização de borrachas abrasivas para a resina composta eram melhores em termos de redução de envelhecimento do que as pontas diamantadas, as multilaminadas também, eu sabia que todo mundo que usa ponta diamantada ia falar aquela frase de quem não quer evoluir. Ah, mas eu faço assim, sempre deu certo. Essa frase que o cara não quer sair do lugar. E tá tudo bem. E tá tudo certo, cara. Tudo bem. O importante é você ficar feliz, cara. Você ficar bem com seu coração. Mas tudo bem, você sabe que a ponta diamantada piora. Você pode até ignorar isso e fingir que você esqueceu que eu falei isso, mas Porque é o cara verdade. tem aquilo que você fala, né? O cara é apaixonado. O né? apaixonado é foda, cara. Cara, o apaixonado. Quando o cara, não, eu sou apaixonado por fazer a periquimácia, cara. Fazer apaixonado por fazer a periquimácia é muita paixão, cara. Tem um amigo meu que fala que o apaixonado é perigoso. É cego. E ele é cego. Todo mundo tá avisando pra ele que aquela mulher ou aquele cara não tá bom. Tá dando errado. Mas o apaixonado, cara, fala, não, vocês querem atrapalhar a minha felicidade. O cara se fecha, Alex. Então o cara precisa ser apaixonado. Só pra ficar claro, esse amigo meu é o Bruno Reis, ele fala isso. Eu tenho medo do apaixonado, escuto cara. E aí, Amanda, sabendo que algumas pessoas poderiam se ofender, eu não quero ofender ninguém. Só que não tem como eu trazer uma coisa que a gente tem visto. Eu resolvi estudo, né, velho? E eu resolvi escrever aquela coluna sem citar os meus trabalhos. Sabe por quê? Porque era para provar que isso não é a modinha que o Bruno Reis queria montar. Igual um dia um professor falou para mim, você está querendo criar uma modinha agora? Eu falei, não quero criar uma modinha. Citei naquela coluna 10 artigos, os 10 escolhidos a dedo, com revistas boas, de autores bons e trabalhos com boas metodologias, mostrando que a utilização de ponta diamantada piora a superfície da resina e atrapalha a longevidade. Desbancou Os 10 artigos que estão lá não são meus, que é para poder mostrar para as pessoas que isso não é uma modinha que eu quero trazer, criar para criar polêmica. Isso já estava publicado. A gente só trouxe isso à tona. Cara, que disruptivo. Top, velho. Mas espero que a pessoa que estiver ouvindo aqui, gente, você não se ofenda não, tá? Tá tudo certo.
Tá, ó, livro Finalização e Manutenção de Resina Composta. Recomendo que você leia, que é o nosso livro, escrito pelo nosso grupo, e que a gente traz aí, além de todas as referências, te ensina outros caminhos para você não ter que utilizar a ponta de amarelo. Parece que tem algum spoiler sobre isso aí, né, cara? Tem alguma coisa vindo por aí? Tem coisa boa vindo por aí? Tá sempre vindo. E depois fala que eu dou spoiler. Vamos cortar o Silvinho aqui agora. Vamos deixar entendeu? dar spoiler mais. Não, gente, ó, o meu outro- spoiler, esse spoiler meu foi tranquilo, que lá foi um outro podcast que eu nem falei nada. Vocês que estão Silvinho, cortando, se entregando aí. Eu tentei deixar você falar, quando você fala, você já começa desse jeito. Cara, olha só, velho, eu acho que eu vou abandonar o I Know Cash. Não é no cast. Eu só tomo porrada. Tá tomando muita cortada, Silvinho. Silvinho, você quer perguntar uma coisa pro professor Bruno Reis? Cara, pra mim tá muito. Mandinho, o pessoal tá pedindo pra você falar no microfone, tá? Ah, Vou te no dar a dura ao microfone, vivo tá também, bom. igual você tá me dando. Ô, Amanda, eu acho assim, cara, que show de aula. Foram algumas perguntas e o Bruno foi cirúrgico. Eu acho que quem tá escutando o podcast, quem tá vendo o videocast, viu que nós estamos diante de um monstro da odontologia, igual eu costumo falar, e que tem muita coisa. E assim, Bruno, onde a galera pode te encontrar, falando de quem não te conhece, onde a galera Legal, pode te galera. encontrar, os seus cursos, que são especializações na área, né, cara? Fala um pouco mais aí do seu trabalho, junto com o I Know, Caramba. com o I Know Journal, que está explodindo no mercado, é a revista da odontologia mais visualizada atualmente, né? Fala um pouco mais pra Cara, gente. as pessoas cara. têm o direito de aprender da casa delas. Têm o direito de aprender do celular Pronto. delas. Acabou Tem o podcast, vamos embora. O cara falou, é isso aí, bro. Não é verdade, Pronto. cara? Matou Cara, a pau. por que eu não posso estar lá em casa, agora que eu tô com filho, eu fico pensando isso. Eu gosto muito de ouvir podcast, né? Hoje eu estava ouvindo o podcast do Gestão 4.0, por exemplo. E aí... Que eu ouvi também. Pois é. E aí, cara, beleza. A minha filha tava ali arrotando, sabe? Sei como que é isso. E aí eu coloquei aqui o celular, cara, e tava ouvindo ali o podcast. Enquanto isso, botei um fone só de um ouvido só, porque o outro eu preciso ouvir ela. Sim, é Eu isso. preciso aí, ouvir o cara. arroto, né, cara? Senão Você não tá sabe lá se arrotou escutando ou o não. podcast, tá lá, a Maíra falou assim: já rotou 3 vezes, Bruno. É tipo isso, né? E, cara, é meu direito, cara. Eu não precisar sair de casa para poder aprender, Top. para poder estudar, para poder contribuir. Então a gente vem com o I Know Journal, cara, para poder falar assim, cara, você tem uma revista científica. Nesse momento, hoje, que eu tô gravando esse podcast aqui junto com vocês, ela é gratuita. Se ela vai continuar gratuita, Pronto. eu não sei, gente. Isso eu não sei de verdade. Exatamente. Essa decisão não tá na minha mão. Mas se fosse paga, valeria você pagar também, de verdade, porque o conteúdo é incrível. Porque o I Know Journal veio com conteúdo, a equipe do I Know Journal, ela traz o conteúdo de uma maneira muito clínica, muito simples, muito clean. Top. Muito fácil de entender, muito prática, direto ao ponto. Hoje a Amanda, que é parte da equipe, o professor Alexandre, que é o editor-chefe, a equipe de revisores, a equipe que dá todo o suporte, Gabi, a Mari, A Mari. traz a informação da maneira que o clínico queria ler. Amandinha, imagina, e você passa por isso, porque você convive com muita gente. Quantos clínicos começam a ler um artigo científico publicado numa super revista, uma Dental Materials, e o cara desanima no meio do caminho? Porque ele começa a olhar o Complexa que demais. é teste de Tucker e ele tá perdido, que ele não sabe o que é teste E de isso você Tucker. tá falando do sabe cara nem que é que isso. sabe inglês, né? E pronto. Porque ainda tem o que não sabe que vai botar lá no tradutor pra tentar extrair alguma informação. Cara, e é até foda, não é? uma. Então o Journal foi legal nisso. Português, objetivo e clínico. E trazendo informações, que é um negócio legal que o Journal faz. Nenhuma revista científica tem feito isso. Trazendo informação que permite para o dentista discutir com o paciente dele. Como Top. teve num Journal publicado, aquele artigo falou sobre as pastas de dente contendo carvão. Top. Cara, o dentista tá louco para pegar uma ciência e falar assim, meu paciente, Mostrar pro aqui é a paciente. ciência, ó, Pronto. para você poder entender que esse caminho não é o melhor. O Journal quer ajudar o dentista não só com a parte científica, mas também na comunicação com o paciente dele de uma maneira prática e direta. Cara, Nenhuma revista, desculpa, gente, nenhuma revista científica nacional tem feito isso como o Journal tem feito. show. Ah, Bruno, é porque você está aí dentro? Cara, é porque foi pensado para ajudar Sim, todo mundo. É cara. isso que eu ia falar aqui agora. Nas nossas reuniões estratégicas, a gente pensou justamente na ponta da odontologia, né, cara? No Pareto, né? Nos 80-20.
80% da odontologia que não consegue, não tem o know-how de um artigo científico tão profundo. Cara, muitas vezes não tem como acessar. Exato. O cara pode até falar, mas eu consigo acessar pelo mecanismo tal. Cara, o caminho correto que os artigos utilizam hoje para rentabilizar é cobrar pelos artigos. Show. Você pega um artigo em inglês que você não tem certeza que é aquela informação que você precisa, muitas vezes ele não tem a informação exata que você precisa, vai ter que ler outro. E não está na sua realidade. E não está na sua realidade, cara. Então, Talvez isso é na demais, realidade clínica também, né? Isso também. Então, o journal que é isso, quer simplificar. E aí, pessoal, você que está aí, ó, em casa e que tem um artigo clínico legal, que tem um caso clínico legal, escreve um artigo, manda aqui para o journal. O pessoal da equipe de edição aí, se tiver alguma sugestão, vai te sugerir. Se o artigo precisa ser melhorado para poder ser publicado, eles vão te sugerir. Mas mande o seu caso clínico para cá. É uma maneira também de você gerar literatura para o seu consultório. De você mostrar que, além de fazer, você também está ali querendo ensinar, querendo contribuir e criando a sua autoridade como dentista. Show. Muita gente escreveu um TCC que está Parado. e que poderia estar acrescentando para tanta gente, né? Fantástico, Amanda. Fantástico. Top. Perfeito. E, Bruninho, o link, o acesso do iKnowCast, do iKnow Journal, estará sempre nos nossos podcasts, nos nossos iKnowCast. Então, ele tá aí, ó, na descrição do nosso podcast, na descrição do vídeo. Cara, fala pra galera aí, como que eles podem ajudar a odontologia compartilhando isso, cara? É isso aí, galera, ó. Se você digitar no Google iKnow Journal, você vai achar o iKnow Journal. Se você Exatamente. entrar no Instagram do iKnow Journal, você vai achar. Então, o acesso é fácil. E o que a gente fala é assim, se você leu e viu que aquilo ali acrescentou para você, ajuda um colega. Show. Encaminha para alguém. Top. A gente fez o papel, sabe por quê? Sabe uma coisa que as pessoas não sabem, Amanda? Você sabe bem disso, Silvio também. O iKnow Journal, hoje, nós estamos aqui em 2021, o mês é maio. O iKnow Journal, hoje, 2021, maio, ele tem quantas edições publicadas? 9 edições publicadas, todas gratuitas. Sabe gratuito para quem? Gratuito para o dentista. Porque o iKnow está pagando por elas. Exatamente. Porque nós temos equipe, ninguém Nós que trabalha de temos custo, graça. né? Então, nós Exatamente. temos custo para fazer o iKnow Journal. Temos custo de edição, temos custo de imagem, temos custo de registro, temos custo de CNPJ, que está aberto, do iKnow Publishing. Pessoas. Temos custo de pessoas, temos custo de equipe. Ou seja, imagina que isso está chegando a você gratuitamente, mas alguém está pagando por isso e é o iKnow que paga por isso. Exato. Então, sabe como que você pode contribuir com isso? Não é depositando R$10 na conta do iKnow, não, cara. É encaminhando isso para alguém. Fazendo o iKnow rodar na mão das pessoas. Eu escutava um Exatamente. podcast, Silvinho, e o cara falava, quer contribuir com esse podcast? Faça um Pix. É. Falei, cara, a gente não tá te pedindo Pix aqui, cara. A gente tá pedindo pra você encaminhar. Não é possível que isso é tão difícil, vai. Exatamente. Pessoal, então é isso. A nossa missão ainda continua sendo e sempre será a contribuição com a odontologia. O Bruno veio aqui mais uma vez, né, Amandinha? Isso Deu aí. show. Ele já veio aqui umas 10 vezes, porque a gente já tá... Nós estamos falando para 2050, 2040, então ele já veio aqui umas 10 vezes. O pessoal sabe daquela revelação que eu não vou revelar nesse podcast. Cara, Bruninho, as brincadeiras à parte, obrigado. Eu que agradeço. Você Foi é bom. um cara... É muito bom bater esse papo, né, Amanda, com quem sabe jogar, né? O PV e você fala muito isso. A gente tá levantando a bola para quem sabe cabecear, é né, fácil, cara? É fácil. Obrigado mais uma vez. O iKnow, eu e a Amanda, em nome do iKnowCast, te agradece muito. Quem escutou isso aqui, escutou uma aula. E, cara, mais uma vez, obrigado. Um beijo. Nossa, cara, ó. Tamo junto. Tá demais o conteúdo do cast, viu? Continua aí, que tem muita gente boa pra vocês falarem ainda, hein? Tem. Pessoal, não perde não, tem gente boa nesse cast aí, viu? Show Peixe de pequeno bola. aqui sou eu, tem gente muito melhor que eu aqui. Pessoal, um abraço. Valeu, galera. Deus. Pessoal. Tamo junto, até o próximo podcast. Acessa aí, tamo junto. Valeu. Valeu. Valeu.